Eu acho que a Ana travou. Isso parece um pouco coisa de positivismo, viu? Eu também acho, Gilson. Eu estava pensando isso. Exatamente isso. Sem assim, né, não reconhecer que eu não consigo não usar positivismo, viu? Eu não consigo. Deixar isso bem claro aqui, que hipocrisia pouca eu acho que faz bem. Não, eu já deixei faz tempo. Mas assim, não deixei totalmente. Eu deixo. Tenho que usar em alguns momentos, mas não é a coisa que mais eu me aporto, não. Pessoal, eu acho que a internet de Ana falhou. Caiu. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ela volta, né? Sim. Volta, só para apimentar um pouco essa discussão, né? Essa nomenclatura contrato é algo que o próprio Brousseau ele põe, né? Que quando ele define contrato, tem uma frase clássica, né? Ele fala esse sistema de obrigações recíprocas, porque eu tenho uma obrigação com o professor tem com o aluno, assemelha-se a um contrato. Então, eu acredito, né? Vou deixar, claro que eu vou deixar a discussão para a Ana, que seja algo mais conceitual. Vou passar um WhatsApp aqui para ela, para ver se ela... Não, é no campo conceitual. O que me incomoda não é essa questão da obrigação recíproca. É porque o contrato subentende que quando ele é quebrado, a parte mais fraca é que paga o preço. Entende? E esse pagar o preço não é uma coisa benéfica. Entende? Ou sim, porque a ideia do contrato didático, quando a gente tem a ruptura, é justamente a gente tirar o aluno da zona de conforto. Então, assim, eu acho que talvez seja um mal, como eu posso dizer, o termo contrato realmente seja mal empregado por conta das nossas concepções anteriores a respeito do contrato. Mas a gente tem, mas assim, é justamente um contrato que tende a ser rompido, então que a gente quer que realmente ele seja quebrado, porque o preço que o aluno, que seria a parte mais fraca que ele vai pagar, é justamente a construção de um novo conhecimento, né? Então, o exemplo que a Ana deu, por exemplo, do uso do X na equação. Então, se institui aquela regra explícita, sempre usa o X, e o aluno fica bitolado naquilo. Então, no momento que o professor ele não cumpre com a obrigação dele de pôr um X lá na equação e põe um Y, há uma ruptura, então há uma quebra contratual. Consequentemente, quem vai pagar o preço, entre aspas, seria o aluno, porque ele vai... Como assim aqui é um Y, né? Mas isso vai provocar um degrau a mais. Sim, mas aí que tá, Kessia. Por que a gente, quando trouxe a teoria de Brousseau para cá, por que a gente não adaptou num termo na nossa língua que fosse mais adequado a não dar essas conotações ruins? Eu tenho uma certa crítica, a gente assume, isso não é de hoje. Quem conhece a Elaine Civini aqui, eu já peguei alguns embates com ela. A gente tem uma mania de assumir as teorias de fora como se elas fossem maravilhosas e fazer a tradução literal para cá como se aqui a gente não fosse capaz de lidar com essas teorias da nossa forma. Entende? Então, a gente se apropria dos termos, só que na nossa língua esses termos têm um uso e têm um contexto. Isso, se ele tem um uso e tem um contexto, é evidente que ele vai trazer conotações boas ou ruins. Entende? E a gente não fez isso com a teoria das situações didáticas quando fala do contrato didático, por exemplo. A gente fez a tradução, contrato didático, e aí vamos embora. Tem outras situações. Eu entendo o que você coloca, né? Mas assim, até o fato, às vezes, de você utilizar um termo, né? Precisa que, tipo, alguém valide isso. Então, por exemplo, uma autodidática da matemática brasileira. Então, por exemplo, precisaria o Sador, por exemplo, chegar lá e, tipo, dizer, olha, gente, vamos adaptar, né? Então, eu acredito que eu acho que não é pelo menos eu, na minha ignorância, né? Eu acredito que não é como eu posso dizer, algo tão automático, sabe? Até porque a gente percebe isso não só no contrato didático. Na TAD, por exemplo, tecnologia. Tem lá as tipologias, né? Que eu sei que tem tarefa, tecnologia. Então, a tecnologia é uma explicação que ele dá lá para um tipo de técnica. Eu não sou uma boa entendedora da TAD, mas assim, a conotação que a gente tem, a denotação na realidade que a gente tem para a tecnologia é diferente daquela que a gente utiliza. Então, às vezes, eu acho assim que é algo próprio que não seria modificar a teoria, sabe? Mas, e também, eu entendi seu questionamento e até concordo com isso, porque é algo
como eu posso dizer, realmente contraditória. Mas eu acho que é muito disso, sabe, Leandro? Não é de, tipo, dizer assim, simplesmente, não vamos utilizar contrato, não. Mas talvez eu acho que faltou uma validação de alguém, de dizer, não, isso aqui não é assim, não, isso aqui não é... Vamos utilizar esse termo, vamos aportuguesar, né? E, assim, até eu também acho que o termo contrato não possui como eu posso dizer, essa denotação só como eu posso dizer, só na teoria, né, contrato, essa definição que a gente fica, como assim? Porque quando a gente pega os textos relativos ao contrato didático mesmo, é uma discussão que se traz. Sim. Então, por exemplo, Jonaerte Borditi, eu não sei se se pronuncia assim, ele tem um trecho que ele fala o seguinte: esse contrato se assemelha mais a um anticontrato do que propriamente a um contrato, sabe? Então, eu acho que talvez seja algo intrínseco à teoria e não assim, é um incômodo que o pessoal foi deixando lá, né? Então, vamos deixar como contrato, mas vamos ter ciência que ele não é realmente um contrato, sabe? Eu vou tentar aqui. Pode falar. Eu não sei quem foi que falou aqui no chat, mas é exatamente isso. O termo l'accord, né? De acordo, o acordo, ele pode ser traduzido e é traduzido como contrato. Mas veja, acordo, no nosso português do dia a dia, acordo e contrato são coisas diferentes. Né? Agir, se você concorda comigo, contrato você vai no cartório, assina, autentica. O acordo eu posso acordar com você de boca. Eu não tenho a obrigação legal, vamos dizer assim. Eu acho que isso é errado. Almi levantou a mão. Entendeu, Leandro? Na minha compreensão modesta, claro, eu não estudo, não me debruço nessa questão de... Eu não gosto nem de falar o nome, contrato didático, na verdade não gosto. E assim, eu acho que é ranço, sim, de positivismo, e positivismo está na prática de todo mundo. Se você entrar na sala de aula e a organização das bancas for aquelas... É positivismo, camarada. Então, não tem... A gente sabe que é claro que a gente vai buscando outros caminhos, mas a gente... É histórico isso aí, está muito presente, entendeu? E os termos, eles estão muito presentes. E, às vezes, você muda você adequa melhor, você reelabora, você critica o conceito, você amplia essa zona conceitual e até muda ela, mas você mantém um termo. Entendeu? É como se você estivesse falando de duas coisas diferentes, né? Que não dá para ser praxis que o termo com o que você pratica. Então, assim, eu acho estranho, entendeu? Eu acho estranho que... E tem outra coisa, né, Gilson? A gente está discutindo em cima de um termo que foi cunhado numa outra época, né? Pois é, por isso que eu estou dizendo. Num outro contexto também, né? A gente está olhando agora, mas... Isso é uma cicatriz. Para mim, é como se fosse uma cicatriz de um modelo, entendeu? Que a gente vem tentando superar há muitos anos. Por isso que, quando a Ana traz assim, com tanta sinceridade, entendeu? Essa busca desse caminho, desse equilíbrio, entendeu? E procurando sempre estar se ajustando, eu não consigo ver democracia nessa relação. Entendo perfeitamente. Eu não consigo ver democracia nessa relação. E eu acho que o grande desafio é isso, tem a ver com competências mesmo e com heranças, com modelos, entendeu? Com formação, com ambiente. Essa carga não pode ser comprada por professores e professoras. Ela tem que ser compreendida para tentar ser superada na medida do possível. Né? Eu acho que é busca de equilíbrio aí. Mas que o termo não é legal, não é não. Também não. Almir, você quer falar, Almir? Boa noite a todos. Maravilhoso esse encontro, é bom conversar com vocês. Eu sou mais voltado para a linha da transposição didática do Chevalar, mas eu tive a oportunidade de estudar bastante no Edumatec sobre essas teorias. Tive um curso, inclusive, lá com o Luke Trout e outros que já falavam sobre isso. A minha experiência é assim, eu concordo plenamente com vocês, até porque a realidade que eu vivenciei há algum tempo atrás na França jamais se iguala à nossa. Número de alunos em sala de aula, disposição da formatação e os dois professores que ele usa, um para prática, um para teoria, que a gente só tem isso na universidade.
Eu vejo hoje na UPE como professor contratado lá para só trabalhar teoria, muito idêntico ao que eu vi lá na França algum tempo atrás. E aí por isso que eu botei o termo. Esse termo realmente é acordo, um acordo que eles fazem lá, uma experiência vivida diferente da nossa. Por isso que eu concordo plenamente com vocês. Nosso modelo está engessado na ideia de currículo, aquele que o próprio Pillet já defendia na década de 90. Acho que como ele escreveu o livro antes, mas na década de 90, que é a ideia de currículo, professor e didática. Então, a gente ainda está preso a alguns paradigmas que precisam ser quebrados, sim. Mas a ideia do Brousseau foi essa, do contrato que eles fazem lá é um acordo mediante a situação vivida em sala de aula, que tem conformidade com o currículo que é vivido na França, que tem alinhamento com o material didático exposto, que é a experiência do professor. Trazendo para cá, concordo contigo plenamente, Agilson. A gente está num formato modelar há muito tempo. O PNLD é um formato modelar que diz o que o professor tem que colocar escritamente no seu livro didático. Então, eu já uso o modelo em sala de aula, já tem um contrato impresso na aula de matemática, que é desde a primeira página do meu livro até o final. Se eu dou aula na escola particular, o pai me cobra isso, da primeira página à última, porque custou para ele. Então, também há um contrato não visível, mas muitas vezes claramente quando o pai vai lá reclamar porque o professor pulou um capítulo e não terminou o livro didático. Então, assim, a gente tem convivido com essa de contrato há muito tempo e a gente tem um outro olhar, e é por isso que isso nos choca, porque nós temos tantos contratos aqui vividos. Se você pegar a BNCC, ela pegou toda a história, a teoria dos campos conceituais do Verneau em habilidades e competência. Olha o modelo que ele trouxe, né? Que não tem como a gente, eu vou modificar essa habilidade, essa competência mediante uma tendência da matemática, matemática dentro de um sítio, dentro de uma comunidade quilombola. Se você for observar, o livro vem engessado, é um modelo, é um contrato. Então, eu acho que a ideia do Brousseau foi mostrar o contrato deles, os acordos, e a gente realmente pecou em fazer essa transposição na íntegra da palavra e não viu a essência. A nossa essência para o contrato é outra. Nós estamos numa situação em que temos que agradecer por ter uma base comum que não existia, né? Estados que não ensinavam geometria, aqui próximo, Paraíba, não ensinavam geometria. E a geometria é ensinada na universidade, mas o professor não ensinava em sala de aula, pulava o capítulo, e a base veio para dizer, olha, é o nosso contrato. Você precisa ensinar o mínimo. A base necessária é essa aqui. Então, a gente tem um olhar diferenciado para contrato, e eu acho que uma pesquisa nessa área, fazendo uma transposição didática do que é contrato de Brousseau e o que é contrato no Brasil, seria essencial para a gente sanar também parte dessas dúvidas. Mas assim, gente, eu acabei não acompanhando a discussão, né? Mas sobre ainda essa questão da terminologia contrato, a gente tem que também remontar um pouquinho a raiz do que é o contrato, né? Porque o contrato didático, ele se institui bebendo na fonte do contrato social de Rousseau e bebendo na fonte também do contrato pedagógico de alguns franceses que eu não sei pronunciar bem o nome, né? E todos esses contratos que a gente estuda também, contrato pedagógico, contrato social, eles se assemelham em partes a um contrato normal, mas assim, ele não atende totalmente como eu posso dizer, a definição do contrato. Então, assim, é uma convenção. Então, a gente chama isso de contrato e a gente acaba se apropriando disso. O Brousseau se apropriou desse termo por possuir essas... Meio que ele fez como o me colocou, né, uma transposição. Então, a gente tem um contrato social da sociedade, a gente tem um contrato pedagógico que engloba as relações escolares, eu diria, de algo mais amplo, e agora a gente tem no interior da nossa sala de aula o contrato didático. Então, o próprio texto de Brousseau, ele diz o seguinte: à medida que os contratos eles vão tornando-se mais específicos, né, mais próximos desse núcleo de aprendizagem, professor, aluno, saber, ele vai se tornando mais implícito, digamos assim. Então, eu acho que existem inúmeros motivos, né, por a gente trazer essa terminologia de contrato para expressar essa relação didática, né, bebendo
remontando essas próprias raízes, né, de que ele bebe no contrato social, que ele bebe no contrato pedagógico, e até a própria definição que o próprio Brousseau traz, tá certo? Gente, vê só, eu liguei para a Ana Paula agora, né, e ela teve um problema com o celular dela, que apagou, deu pane, e ela não vai conseguir retornar. Então, ela pediu para que eu me desculpasse por ela, né, e assim, caso alguém tivesse algum questionamento, notasse que ela faria um vídeo para que fosse enviado para vocês, certo? Porque realmente ela disse que estava com problema, não ia conseguir mais voltar, né? E até pela hora também a gente já tá um pouquinho avançado. Então, caso alguém tenha algum questionamento, né? Alguma, como eu posso dizer, alguma pergunta para ela, coloca no chat que eu repasso para ela e ela faz um videozinho para vocês, né? Um vídeo explicativo para conversar esse probleminha técnico que a gente teve aqui no final da palestra, tá? Ok, Kessia. Então, gente, assim, no mais é isso. Eu queria agradecer a participação de vocês. Como eu falei no início, pena a Ana Paula não tá aqui, né, para a gente encerrar da melhor maneira possível, mas eu acho que foi uma tarde não, uma noite, eu estou meio desorientada, muito, muito produtiva, certo? E para mim realmente foi uma honra de estar aqui, né, coordenando esse encontro com a Ana Paula, porque é aquilo que eu falei, né, todo mundo sempre tem algo bom para falar de Ana Paula, e a discussão que ela trouxe foi, assim, maravilhosa, né, eu acho que quem não conhecia contrato, apesar de ser uma noção bastante complexa, hoje ele trouxe, como é que eu posso dizer, teve acesso a uma base muito boa. E agradecer a todos que ficaram até aqui, as discussões, as perguntas, aos debates, certo, pessoal? E foi um prazer ter vocês, muita gente de outras que não fazem, né, parte do GPEM participando, então realmente foi um prazer ter vocês conosco hoje. Tá certo, gente? Então, vou encerrar aqui a reunião. Boa noite a todos e qualquer coisa vocês entram em contato, tá certo? Boa noite, gente. Se cuidem. Obrigado, Kessia. Obrigado a todos. Boa noite, Kessia. Obrigado. Nada, pessoal. Obrigado a Tchauzinho, todos. gente. Valeu. Abraço, Leandro. Valeu, a gente.